Hello, vidas! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Como prometido, farei o primeiro vídeo com relação ao tema PL. Vou fazer a introdução agora e logo após farei o nosso vídeo. Bom, meus amores, estou aqui novamente, então vamos lá. Como prometido, foi meio difícil, meio corrido esses dias, mas obviamente que jamais eu poderia deixar de fazer o vídeo que eu prometi para vocês, tá? Então, como prometido, terá uma sequência de vídeos com relação ao tema BL, com o tema de filmes e séries orientais, e através desses filmes e séries orientais, eu vou dar dicas, vou falar um pouquinho melhor para vocês sobre cada um deles, tá bom? Antes de mais nada, já peço, deixa seu like, comente, compartilhe. Se não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações para que vocês não percam nenhum vídeo, porque a partir de agora o canal vai deslanchar e vocês vão ver muito eu ainda por aqui, tá bom? Então vamos lá. Para quem não sabe, né, existe um nicho, né, de filmes e séries, né, que são filmes e séries orientais, que é o qual antes era muito menos falado do que agora. Hoje em dia existem muitas pessoas que conhecem esse tipo de conteúdo, que apreciam esse tipo de conteúdo e que principalmente gostam demais desse tipo de conteúdo. Quando eu comecei a gostar lá atrás, era muito pouco falado, então era muito difícil a gente conseguir o acesso a esses tipos de filmes e séries, né? Tinha aqui no YouTube e em outros locais, mas era assim, muito difícil mesmo, tá? Então, hoje em dia, estamos aí em 2025, é muito mais fácil você achar. Porque muita gente está gostando, que isso está virando literalmente uma febre no Brasil e praticamente no mundo. Hoje até a Netflix tem é, alguns streamings, né? Tem outros, né? Então, assim, fácil de achar? Tá bom? Nesse primeiro vídeo, eu vou falar para vocês os primeiros filmes e séries ao qual eu assisti, que me fez apaixonar pelo BL em si, né? Eu gosto de praticamente todos os BLs, tal, mas eu tenho uma apreciação maior pelos filmes e séries BLs tailandeses. Óbvios que existe os japoneses, os chineses, os filipinos, vietnamitas, entre outros. Mas a minha preferência maior é os filmes e séries BLs tailandeses, tá? Quando eu comecei lá atrás, né, eu estava procurando filmes e séries com tema LGBT, porque eu gostava, né, de ver filmes e séries assim. A gente cansa de ver filmes e séries normais, mas eu queria alguma coisa diferente para assistir, para apreciar. Foi quando eu estava meio que no YouTube fuçando em algumas coisinhas assim, e me veio um filme, né, que eu não sei se está ainda disponível no YouTube, acredito que sim, lembrando vocês que se tiver disponível alguns no YouTube, deixarei na descrição desse vídeo o link para vocês acessarem e assistirem. Deixarei somente se tiver com legendas, né? Porque são filmes tailandeses, japoneses, chineses, enfim, tá melhor com legenda, né? Então, assim, eu deixarei somente se tiver com legenda, tá bom? E também não é difícil de vocês procurarem. A gente vai tentar deixar as imagens dos, dos filmes e séries ao qual eu vou comentar, né? E aí vocês também podem procurar
talvez, acredito que quase 90% de certeza de vocês conseguirem achar legendados para vocês assistirem e apreciar. Já aviso, se nunca assistiu e quer conhecer, pode se preparar, que é um vício. É literalmente um vício. É uma coisa assim, surreal, né? Eu nunca me imaginei gostar. Hoje eu sei que eu não fico sem. Estou um pouquinho atrasado nesses lançamentos novos, né? Tem muitos, inclusive, mas tá difícil, né? Assistir tudo por conta do tempo. Mas enfim, então, recapitulando, eu tava lá procurando, há uns anos atrás, digamos assim, e achei um filme chamado Beautiful Boxer, né? Que nada mais é do que a história de uma mulher trans, lutadora de boxe, tailandês de Muay Thai, né? E conta a história dela, né? Conta a história da infância, da adolescência, de antes dela fazer a transição, né? E esse filme me chamou muito a atenção, né? Porque é um filme antigo, né? Existem ali os pré-conceitos de uma época que nós estamos falando, que é uma época já era difícil aqui para nós, imagina lá, né? Então é um filme bem assim, foi muito marcante para mim, eu gostei demais, tá? Então ele tem uma história muito bonita, é uma história que eu recomendo que vocês assistam, principalmente para pessoas, mulheres e homens trans que vão se identificar, algumas pessoas acredito, que vão se identificar com essa história. E é uma história assim, de superação, é uma história que toca bastante a gente, tá? Então é Beautiful Boxer. Vou deixar os nomes aqui na descrição para ficar mais fácil para vocês. Então esse foi o primeiro filme ao qual eu assisti. E através desse filme, ele me mostra uma cultura que eu, teoricamente, me apaixonei, né? Então, assim, através dele eu comecei a procurar algumas outras filmes e séries que contavam essa cultura, se existia LGBT nesse local, nesses locais, tal. E encontrei, logo depois, não tailandês, tá? Aí já parte para uma outra, é, é, um outro país, que é a China, que eu encontrei uma série chamada Addicted Heroin, né? Gente, só quem viveu essa época sabe. A versão chinesa de Addicted Heroin, meu amor, foi marcante para uma geração. Detalhe, nessa série chinesa, tá? Teria uma continuação. E, gente, foi anos e anos e anos esperando essa continuação. E assim, eu indico vocês assistirem sim a série chinesa, tá? Porém, eu vou fazer um vídeo sobre depois, mas já existe, eu acho que a Tailândia comprou os direitos autorais, né, dessa série e fez a versão nova e basicamente contando um pouco a mesma história, mas já contando, dando um final para uma segunda temporada, digamos assim. Mas, gente, Buhai e Beloin marcou uma geração. Só quem viveu para saber que é fantástico, é surreal, é, é apaixonante, né? Eu falo para vocês assim, quando eu gosto de uma coisa, eu não assisto uma vez, eu assisto centenas, porque, gente, foi realmente, assim, surreal. Eu fui assim, na época, eu só estudava, né, trabalhava esporadicamente, porém, o que acontece? Nessas questões de buscar vídeos e séries, eu já foquei em buscar somente isso, porque eu já não pensava em assistir outra coisa, eu só queria assistir isso, eu só queria ver isso. Eu buscava, eu tentava procurar,
E na época a gente não tinha os conteúdos que nós temos hoje. Então era muito difícil, né? Então para você achar uma coisa era muito difícil, né? E você tinha o YouTube, mas o YouTube às vezes estava com direitos autorais, então você não conseguia assistir. Então, não pensa. E na época, tinha época que era ainda DVD, então você tentava achar em DVD, em DVD não tinha legendado. Achei um. Gente, vou falar pra vocês que esse um que eu achei não tem como. Waterboy Movie. Gente, esse filme, ele foi a paixão à primeira vista. Primeiro que eu já gostei dos atores, eu gostei da história. E, gente, eu juro pra vocês, eu assisti umas 100 vezes esse filme. 100, mentira. Umas 100 vezes. E vou falar uma coisa pra vocês. A minha paixão por esse filme foi tão intensa que a tatuagem no meu braço é o refrão da música tema do filme. Pra vocês terem ideia de como eu fui apaixonado por esse filme. Enfim, indico pra vocês o Waterboy filme, que é o Waterboy Movie. Eu acho que acredito que tenha disponível, inclusive, no YouTube. Mas, gente, é uma história linda, com um final lindo. É uma coisa, assim, maravilhosa. Não vou dar spoiler, mas tem uma parte triste. Depois, lá pra frente, eu vou fazer um vídeo sobre os atores desse filme. Tem uma parte muito triste que aconteceu recentemente, mas não vou falar agora, porque eu quero que vocês assistam, né? Não tem nada a ver com o filme, tem a ver com os atores, um dos atores que fez esse filme. E, gente, é lindo, lindo. E eu falo pra vocês assim, é um filme assim que é de tirar o chapéu. Realmente foi uma produção maravilhosa. É um filme, tem uns temas hot, sim, não tão explícitos, mas tem, né? Então não é pra qualquer idade. Mas assim, é linda a história, de verdade. Super, super indico, tá? Aí, nesse filme, quando eu fui pra esse filme, eu vi uma série. A série, maravilhosa, inclusive, que adentrou, adjunta a esse filme, é, também estava disponível na época em algumas plataformas, Love Sick. Gente, quem assistiu Love Sick, mano, é surreal. É lindo, é maravilhoso, conta histórias da pré-adolescência ali, de vivendo na escola, de paixão de adolescente. É maravilhoso. Detalhe para vocês: Love Sick e Waterboy, eles obviamente são completamente diferentes, porque Waterboy é um filme que conta uma história tal diferente, e Love Sick é uma série que conta também histórias de pré-adolescente, adolescente, também diferente. Porém, o que assim mais me deixou doido, né, porque ambos são da mesma época, mais ou menos, é as músicas, a trilha sonora, né, que é feito grande parte pelo cantor Boyson Bob, né? E a trilha sonora do filme é muito lindo, muito, 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 muito. Quem viu Love Sick sabe o que eu estou dizendo. Se não me engano, acho que teve 2 temporadas e foram assim, gente, é sério, é surreal, é difícil você não gostar, é difícil, muito difícil, né? E assim, os atores eram jovens na época, hoje já são adultos, lógico, mas eram jovens na época, mas atuaram de uma maneira brilhante, né? E eu também recomendo. Essas séries que eu tô falando pra vocês são antigas, tá? Então, vocês vão ver elas, né? Se vocês já viram, se vocês não viram, vocês vão ver, mas se já viram, vocês sabem o que eu tô falando. Muito, 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 muito.
não tão antigo assim, mas os atores já fizeram outros trabalhos, se você vê algumas coisas deles hoje, você vê que eles eram, tipo, pré-adolescente na época, né? Então, mas é muito legal, tá? Logo em seguida, eu vi um outro filme no YouTube chamado My Bromance, que é na tradução assim, teoricamente, algumas pessoas acham como Meu Amor Irmão ou alguma coisa assim. Mas é um filme também muito bacana, porém ele tem um final muito legal. No final já falo, já deixo bem aqui um spoiler que o finalzinho dele é triste. Mas a história também é muito bacana, conta uma história muito legal, principalmente dessa questão de relacionamento entre irmãos, mas não de consideração, tipo, que o pai de um casou com a mãe do outro, enfim, é uma loucura, mas a história, a amizade, aquelas coisas assim surreais, é, é bem legal mesmo, e eu super indico vocês assistirem. Como eu disse, o final não é tão legal, é um final um pouquinho triste, me fez chorar demais, mas eu assisti centenas de vezes. E ele também, eu tenho uma tatuagem com relação a esse filme no meu corpo. Logicamente eu não vou mostrar aqui, mas eu tenho. Então, assim, é um filme que marcou uma geração que só de lembrar já me emociona. Logo após My Bromance, aí eu já comecei já a conhecer diversos canais, diversas pessoas que produziam esse tipo de conteúdo legendado. Logo depois desse filme, eu já comecei a adentrar um pouco mais no mundo de canais que faziam esse tipo de conteúdo, disponibilizava para os as pessoas que eram apaixonadas por isso, porque de repente, bum, deu uma estagnada gigantesca de um ou 2 anos, assim, foi um boom que você colocava o vídeo e aí, tipo, num dia era 100 mil visualizações, então, tipo assim, foi muito marcante, tá? Então, eu conheci uma outra série, né, um canal específico, inclusive, não vou dizer o nome do canal, né, mas eu criei uma amizade com o antigo dono desse canal, que inclusive eu tenho amizade até hoje, que é um querido, uma pessoa que vai saber de que eu tô falando, é uma pessoa que eu tenho um carinho, um respeito, uma admiração gigantesca, e ele tinha um canal. E esse canal, ele fez a tradução de uma série que eu particularmente apaixonei. Não tanto quanto as outras, mas também que trouxe uma história bacana, uma história bem legal, que é Bad Romance. Isso, é a mesma música, é o mesmo nome da música do Lady Gaga, tá? Mas tem essa série, que, gente, maravilhosa, incrível, não, gente, é sério, não tenho o que falar, é maravilhosa. Só vocês assistindo pra saber. Os atores são lindíssimos, a história é incrível e no próximo vídeo que eu farei, essa série teve várias continuações, que não com o mesmo nome, mas com os mesmos atores, contando outras coisas, enfim. Mas com os mesmos atores não, mesmo, quase todos os mesmos elencos, mas também que, cara, maravilhoso. Sem explicações, sem. Não tenho o que falar. E uma outra série também que eu gostei, que também estava disponível nesse canal, que na verdade, essa que eu vou falar para vocês agora é uma série que, na verdade, eu só a princípio assisti a primeira vez porque um dos atores dessa série que eu vou falar agora fez o filme My Bromance. E aí, eu fui assistir a série. Ele fez, acho que, poucas participações na série, tá? Mas, eu assisti por conta dele. E, gente, me apaixonei.
O nome dessa série é SOTS. Gente, assista. Porque assim, essa série, ela divide muitas opiniões. Muita gente, claro, gosta, né? E muita gente, por outro lado, tem uma meio assim. Por quê? Porque, na verdade, essa série, ela conta... Vou dar um spoilerzinho básico, não tanto. Ela conta sobre trote em universidade que acontece lá, na Tailândia, nos países de lá, da Ásia. Não em todos, né? Mas acredito mais na Tailândia. E, vou dizer uma coisa pra vocês. O romance que começa ali, DL, pra mim, na minha opinião, era muito tóxico, né? Mas que realmente tinha uma ponta ali e tal. E assistindo uma, assistindo duas, assistindo três, gostei muito, muito mesmo, tá? Mas, é o que eu falo, é uma série muito boa, uma história muito bacana, mas eu acredito que, eu tô dizendo, gente, por favor, é a minha opinião, tá? Eu acho essa porque tem outras partes dos SOTS, que depois eu vou falar pra vocês em outros vídeos, mas eu achei, o que mais, assim, me deixou um pouquinho, assim, com essa série foi porque eu acho o relacionamento deles um pouco tóxico. Mas não deixa de ser uma série com uma história incrível, uma história lindíssima e que eu recomendo todos assistir, tá? Lembrando que todas essas aqui que eu falei pra vocês são séries que eu assisti. Tem muitas outras que não dá pra fazer em um vídeo só, né? Das mais antigas, inclusive. Se vocês quiserem, vocês podem comentar embaixo qual série vocês mais gostaram, outras séries, onde já assisti. Vocês podem comentar embaixo, nos comentários, que eu aceitarei todos. Logicamente que depende dos comentários também, né? Mas assim, essas foram as séries mais antigas que eu selecionei algumas para eu poder falar para vocês, tá? E assim, eu falo para vocês de verdade. São séries e filmes incríveis, com histórias incríveis, cada uma contada do seu jeito, cada uma contada em uma vertente. Cada tema relacionado, tem alguns que são muito a questão do tabu. Então, para assistir, tem que ter uma mente aberta. Primeiro, por ser BR, tem que ter uma mente aberta. Segundo, são temas de tabu. Então, a gente tem que entender que existem culturas. Então, a nossa cultura é diferente da de lá. Então, a gente tem que entender e respeitar as culturas. E também que cada um tem a sua opinião, né? Então, o que eu gosto, vocês podem não gostar. E o que vocês gostam, eu posso não gostar. O que eu prezo mais é o respeito. Se eu gosto e você não gosta, beleza. Se você gosta e eu não gosto, beleza também. Continuamos assim, né? Que isso é mais importante de tudo, né? Então foi isso. Esse foi o primeiro vídeo de outros que eu farei entre 3 a 4 vídeos com relação a esse tema. Para vocês verem, é muita coisa. Eu conheço muito sobre isso. Vou falar muitas outras coisas também de curiosidades que talvez vocês não saibam. Mas a grande maioria das pessoas inscritas aqui no meu canal, principalmente as mais antigas, me conhece por conta desse tipo de tema que eu estou falando para vocês, tá? Então, é o que eu sempre falo para vocês. Eu falo sobre diversos temas, né? Então, vou falar um pouquinho agora de BR, né? Então, esse foi o primeiro vídeo. E eu falo para vocês assim, desculpa pelo vídeo estar ser bem extenso. Talvez vocês não gostem de vídeos extensos, mas eu preciso que seja extenso, porque não tem como eu explicar para vocês, indicar para vocês uma coisa, se o vídeo não é extenso, tá bom? Então, é isso. Eu espero de coração que vocês gostem do que eu tô falando, desse vídeo e dos outros que eu vou fazer. Curta, comenta, compartilhe, mande esse vídeo para quem vocês acham que deve mandar. Tipo,
para quem vocês acham que pode gostar desse tipo de conteúdo. Lembrando que o que puder e o que tiver disponível no YouTube, eu deixarei na descrição, como também o nome de todas as séries na descrição do vídeo também. E se tiver, logicamente, no YouTube, deixarei o link para vocês acessarem. E é isso, tá, gente? Então, até o próximo vídeo. Espero que vocês gostem, tá bom? Um beijo grande, fiquem com Deus. E até o próximo vídeo do meu, do seu, do nosso canal.